Olá, bagacinha! Sejam bem-vindos ao canal Prof. de Giovanni para a gente discutir um pouquinho sobre a geograficidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades e deixa seu comentário com sugestões, dúvidas, críticas sobre o conteúdo de geografia. E segue a gente lá nas redes sociais. Beijo do Udi, bora pra aula! Ei, meus queridos! Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Vamos continuar nossos estudos sobre fluxos comerciais pelo mundo, parte 2, focando principalmente no papel da Organização Mundial do Comércio. Nas últimas décadas, principalmente o agronegócio, tem substanciado modernas propriedades, alto grau de mecanização, a agropecuária, a biotecnologia e outros significativos avanços. Tornou-se, então, por sua vez, atividades muito importantes e muito lucrativas dentro do cenário global. Esse é o foco da nossa aula de hoje, página 178. Dentro desse contexto, para a gente poder compreender principalmente o papel da OMS e esse mercado internacional, vamos falar de comida, né? Vamos falar de agropecuária. A atividade agropecuária, que é altamente capitalizada, passou a ocupar as melhores áreas agrícolas, além de outras áreas que até então não eram utilizadas, como é o caso das semiáridas aqui no Brasil, que com a transposição do Rio São Francisco, usando de alta tecnologia, começou a produzir tipos de frutas que nem são dos trópicos, nem são brasileiras, e isso produziu muita mercadoria e cada vez mais interessantes para o mercado externo, como é o caso da cana-de-açúcar, da soja, da laranja, do milho, do algodão, produtos que nós já estudamos, por exemplo, no ano passado, quando falamos de mercado tecnológico dentro da agricultura, principalmente aqui no Brasil. Grande parcela dessa produção não tem como objetivo o consumo direto da população humana. Embora produzidos significativamente em países subdesenvolvidos, onde o número é elevado de pessoas, não consome a quantidade necessária de alimento. Esses produtos, como é o caso do milho, da soja, são destinados à fabricação de ração para o gado, para países desenvolvidos. Em um nível global, os Estados Unidos e a União Europeia, com destaque para a França, são os líderes na exportação agrícola. A gente pode destacar outras potências agrícolas, como é o caso do Canadá, da China, da Rússia, da Argentina e, claro, do Brasil. Países em desenvolvimento, como é o caso desses três últimos, e algumas nações da África e da Ásia, acabam perdendo parte de uma parte bem importante de suas vantagens produtivas, disponibilidade de terras, modernização, elevação da produtividade, e isso graças às políticas que são muito excessivas no protecionismo, que é praticado pelos países desenvolvidos, além de impor uma série de barreiras alfandegárias e não alfandegárias, como é o caso das barreiras sanitárias, trabalhistas, as mercadorias agrícolas que vêm de países mais pobres. Os países ricos oferecem muitos subsídios aos seus produtores, como a política de preço mínimo, que lhes conferem algumas vantagens bem significativas na hora de negociar o produto. É muito comum que em países que envolvam disputas comerciais contra tais práticas, aconteçam alguns conflitos. E para isso, dentro dessas disputas, elas são encaminhadas na resolução para a Organização Mundial do Comércio. É um principal papel dela, tentar negociar entre os países. Aqui nós temos os países que são líderes por produto, em porcentagem, dentro das exportações agropecuárias, né? Nós vamos ver o Brasil aí se destacando na produção de carne bovina, principalmente no ano de 2016 ele se destacou bastante, né? Na carne de frango, a gente tem uma produção muito significativa. Em produtos de óleos, né? Milho, sorgo, a soja. E aqui embaixo vocês têm a produção e principalmente os principais países compradores e exportadores desses produtos. Vamos falar da Organização Mundial do Comércio. Com a expansão do comércio mundial, pós o período de Segunda Guerra Mundial, surgiu a necessidade da criação de um órgão de um alcance global com o objetivo de observar as relações comerciais entre os países, em situações de possível perda para um dos envolvidos, e, caso seja necessário, interferir nessas relações.
Então, em 1947, é criado o Acordo Geral das Tarifas e Comércio, conhecido pela sigla em inglês de GATT. O GATT, ele apresentava, entre os principais princípios básicos, a intenção de diminuir as barreiras comerciais com a redução de tarifas alfandegárias entre os países. Ao longo de sua existência, o GATT realizou uma série de rodadas de negociação visando alavancar o comércio mundial com a redução de tarifas e a busca de maior igualdade nas relações comerciais entre as nações e entre os povos que compravam e vendiam uns para os outros. São exemplos dessas rodadas, a rodada de Genebra, que foi no próprio 1947, de Tóquio, que aconteceu em 73 e 79, a rodada do Uruguai em 86 e em 2000 e em 1995, em Doha e em 2001 até os dias atuais prevalece essa rodada de Doha. Cabe lembrar que em 1995 ele foi substituído pela OMS, a Organização Mundial do Comércio, que tem atualmente, desde o ano 2016, o seu comando um brasileiro, que é o economista Roberto de Azevedo, que já anunciou que não fica muito tempo mais no cargo. Assim como seu antecessor, o Roberto Azevedo, economista, tem buscado mecanismos que possam estimular e fiscalizar o comércio mundial. Porém, ele tem enfrentado sérias dificuldades em gerenciar as desigualdades entre os países, em razão do diferente nível de desenvolvimento que eles apresentam e da disparidade do valor agregado nas mercadorias de tipo exportação. A OMS, ela notabiliza pela busca e pela realização de acordos e pela resolução de disputas comerciais, de uma forma geral, nas quais os países do Sul, que são mais pobres, alegam que as nações do Norte, que são países ricos, protegem seus mercados e suas exportações de commodities agropecuárias, seja pelo subsídio dado aos seus produtores, seja pelas pesadas taxas de importação que são aplicadas. O Brasil, por exemplo, já protagonizou muitas disputas comerciais, das quais dificultada a entrada de alguns dos nossos produtos, caso de açúcar, de carne, de algodão, em países ricos, como é o caso da Europa e dos Estados Unidos. Até mesmo países mais pobres, como o caso da Burkina Faso e Chad, ambos na África, têm voz ativa no órgão e lutam por seus direitos a um comércio que seja mais justo. Minhas lindezas, página 176, são os exercícios de aplicação. Eu quero que vocês façam o número 1 e o número 2. Claro, respostas comentadas. Já estamos no caderno 16, hein? Eu quero que vocês me entreguem no dia 2, semana que vem, entre 7 da manhã e meio-dia e 20. Qualquer dúvida, vocês podem e devem mandar mensagem para mim. Por hoje é isso. Um beijo no coração de vocês. Estou com muitas saudades. Se cuidem e amo vocês mais que Milton Santos. Beijão!